Essa pandemia, na verdade, vai fazer com que a humanidade perceba que tem muito a aprender, ou que vai aprender muito daqui para frente, né? Para sobreviver no mundo de hoje, é necessário que você conheça o ecossistema que te rodeia. O sistema, de forma resumida, é um conjunto de padrões harmoniosos entre si. Na atual pós-modernidade em que vivemos, estamos inseridos em vários sistemas, e sistemas que se conectam, se interligam e, enfim, formam um ecossistema onde somos obrigados a sobreviver. Acontece que nosso cérebro, que mantém a mesma estrutura há cerca de 70 mil anos, só possui preparação natural para comer, dormir, procriar, lutar, fugir e outras reações instintivas de sobrevivência. Enfim, estamos automatizados para operar alguns poucos sistemas internos, como o sistema de defesa e de sobrevivência. Por isso, passamos a possuir uma certa cegueira sistêmica, ou seja, incapacidade de ver com nitidez a correlação entre vários sistemas independentes. Por exemplo, vamos refletir sobre os carros elétricos, que são chamados e considerados como emissão zero de poluição. Ainda que esses carros sejam emissão zero de poluição, suas cadeias sistêmicas possuem níveis de poluição, pois a eletricidade utilizada pelo veículo pode ser gerada por usinas poluidoras de carvão ou, caso a energia seja por captação solar, houve a utilização de algum tipo de energia suja para a fabricação desses painéis solares. Portanto, é com dificuldade e esforço que conseguimos analisar o todo. E tal análise requer esforço porque é um ato não natural de nosso cérebro. Ocorre que podemos citar claramente exemplos atuais de situações que nos matam lentamente, mas que não nos assustam. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde estima que a poluição no ar mata mais de 3 milhões de pessoas por ano no mundo. Mas não nos assustamos com isso, pois o nosso cérebro não aprendeu a identificar as ameaças nas partículas cancerígenas que respiramos. Ou seja, nossa amígdala cerebral, que nos alerta dos perigos e ameaças, mantém a mesma estrutura de milênios de anos e apenas nos alerta de ameaças atuais e iminentes. Os perigos futuros ou ameaças invisíveis não nos causam tanto pânico quanto uma aranha na parede, por exemplo. Recentemente, estamos atravessando por uma pandemia em nível global, na qual um vírus chega a causar a morte de 1.000 pessoas por dia em alguns países. Mesmo com níveis de letalidade no Brasil em aproximadamente 7%, ou seja, a cada 100 infectados, 7 morrem, ainda se discute entre proteger a saúde ou a economia. Isso porque vemos o nosso dinheiro desaparecer. É um perigo atual, mas ainda não vemos os mortos sendo empilhados pelas ruas e apenas vemos através de noticiários o que mais parece um perigo distante. Acontece que os sinais de alerta só vão soar no cérebro quando a amígdala cerebral presenciar a ausência de vagas nos hospitais e quando presenciar pessoalmente o carregamento de corpos em empilhadeiras para serem enterrados em valas coletivas. Essa situação que eu acabei de narrar é uma situação possível e plausível, pois alguns lugares do planeta já atingiram tal ponto. Porém, por mais pessimistas que podemos ser ao fazermos uma análise sistêmica, também estamos expostos a fatores não previstos, que podem mudar tudo. 2 exemplos clássicos de previsões muito bem elaboradas que não se concretizaram, uma delas, Robert Malthus, em 1798, previu que o crescimento da população humana geraria uma luta quase selvagem e perpétua por casa e comida. Acontece que tal análise não previu a Revolução Industrial, que desenvolveu formas de produção em massa, tornando os recursos mais acessíveis. Outro exemplo, Paul Ehrlich, em 1968, previu que em 1985 haveria uma fome generalizada causada por uma explosão populacional. E tal situação também não ocorreu, pois os cálculos de Ehrlich não consideraram a chamada Revolução Verde, que proporcionou a produção de alimentos acima do crescimento populacional. Por fim, em relação ao futuro, há motivos para o otimismo, pois há fatores não previstos que podem surgir e resolver uma série de problemas, mas em relação ao presente, há motivos para o pessimismo, pois a situação de pandemia também não foi prevista, pegou os governos de surpresa e o pior cenário já está se concretizando. Que isso seja um alerta para que a humanidade receba uma nova forma de alfabetização de sistemas, onde seja capaz de analisar todos os fatores envolvidos nas mais variadas situações. E esse vídeo não cabe um pedido de curtir. E comente se tiver algo a somar no debate. E fica apenas um apelo aos sistemas de ensino, para que invistam na erradicação da cegueira sistêmica.